o programa de hoje, porque a gente Bora. já começa com um assunto bomba, não é? Porque de ontem para hoje tivemos uma atualização super importante naquele caso Ana Hickman. O que acontece, gente? Vamos entrar aqui no assunto agora. As assinaturas, né, da Ana Hickman naqueles documentos que a gente já tinha mostrado há um tempo atrás aqui, né, o levantamento ali de perícia feito pelo portal Léo Dias e pelo Fofocalizando, que mostrava que aquela assinatura usada, né, em documentos não eram da apresentadora Ana Hickman, teve um novo laudo, né? Esse laudo pericial foi solicitado pela segunda vara civil do Foro Regional da Lapa e aponta que uma pessoa observou atentamente a assinatura da Ana Hickman. Ou seja, alguém ao lado da Ana Hickman memorizou, digamos assim, né, analisou ali a forma como ela faz a assinatura. Por quê? Às vezes a gente desenha um A, faz um A, um B, um C e visualmente eles parecem iguais. Só que na hora que você vai comparar, um foi feito começando pela esquerda, o outro foi feito começando pela direita. E isso tem toda uma diferença ali na análise, acho que é tipográfica que fala, não é? Que é da perícia, que vai decifrar se realmente foi a mesma pessoa ou não. Então, uma pessoa observou atentamente a assinatura da Ana Hickman e teria memorizado o formato e replicado em uma solicitação de crédito no valor de R$ 652.331,43 emitida pelo Banco Itaú, ou seja, falsificou a assinatura. A perícia, então, do TJSP ainda não identificou essa pessoa que foi responsável por essa falsificação, mas em maio desse ano, a Ana Hickman mesmo contratou uma perícia particular e constatou que essa autoria da assinatura falsa teria sido de uma ex-amiga dela, informação essa que foi confirmada, não é, pela assessoria da Ana Hickman ao portal Léo Dias. A análise que foi feita agora nesses últimos dias, solicitadas pelo TJSP, comparou as assinaturas dos documentos pessoais da Ana Hickman, além de outras assinaturas e rúbricas ali realizadas presencialmente, ou seja, que tinham a presença, que foi feita pela Ana Hickman. Então, assinatura de contrato, que ela mesma fez e que existe uma prova que foi ela mesma que fez. Porque documento a gente sabe, é uma prova que foi a pessoa que fez a assinatura. Você vai lá, você faz a assinatura, você tem que tirar foto, tira digital. Então é uma comprovação que a pessoa realmente fez. Agora, desses documentos que estão sendo investigados, não existe uma comprovação de que foi a Ana Hickman. Por isso foi feita essa perícia e aí eles tomam como base, ó, esse documento a gente consegue provar que foi a Ana Hickman que assinou, então ele vai pro lado B aqui, né, de documentos que a gente sabe que tem a assinatura feita a próprio punho por ela. Agora, outros documentos de empréstimos, enfim, compras que foram somente entregues e que a pessoa do banco não viu a Ana Hickman assinando, já ficou nesse lado A, que é o que está sendo investigado. E isso é um ponto muito importante nessa investigação. E vai se afunilando para o Alexandre Corrêa também. Daniel, inclusive eu acho que isso traz também, eu acho que precisa reforçar também o quão falho foram os bancos em aceitar documentos que foram assinados por uma outra pessoa que não a Ana Hickman, ou seja, documentos falsificados, Falsos. né? Inclusive, reforçando aqui, tá, gente? Essa análise foi feita pela Justiça, tá? Tinha acontecido, se eu não me engano, em maio desse ano, um pedido da Ana Hickman, né, por meio ali de um perito contratado por ela para fazer isso, só que essas assinaturas, né, que o perito notou como falsas, não foram levados como prova porque foram contratados pela própria Ana Hickman, né? Poderia ser uma análise, digamos, parcial. Sim. E a justiça acabou designando uma pessoa, um perito designado pela justiça para analisar essas assinaturas e chegou nessa conclusão de que sim, são assinaturas que não foram a apresentadora que fez. Isso quem está falando, mais uma vez, não é o Ítalo, não é o Daniel.
é a Justiça do Estado de São Paulo, tá? Para as Então, Alexandretes de plantão aí, não é? exatamente, para as Alexandretes, para o pessoal também que é fã do Ricardo Feltrin, que vem sempre atacar a gente aqui nos comentários, a gente sempre traz informações que são divulgadas pela grande mídia, obviamente, mas essas informações, gente, foram feitas foram confirmadas, então, pela perícia designada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu gosto de reforçar isso aqui, porque contra fatos não há argumentos, né? Para daqui a pouco não estarem dizendo que a gente está criando informação, inventando, porque, inclusive, estão até dizendo que a Ana Hickman está comprando a gente. Se a Ana Hickman quiser mandar um Pix para cá, a gente aceita, mas não, a gente só tá aqui, quem paga pra gente é o YouTube, né? Mas também, mas é aquilo também, mandar Pix pra gente não significa que a gente só vai defender um lado, não. A gente tá aqui em prol da verdade, em prol da notícia também. Com então, certeza. se a Ana Hickman estiver errada e amanhã surge uma nota ali falando, ah não, a própria Ana Hickman mandou alguém falsificar, a gente vai noticiar e vamos cobrir esse caso e pedir também, exigir na verdade, porque a gente não tem somente que pedir, a gente tem que exigir da justiça um posicionamento e que as pessoas responsáveis sejam punidas. As pessoas aí têm que, acho que deixar um pouquinho de lado o fanatismo e entender, eu vou reforçar um negócio aqui muito importante que você falou, que a justiça está dizendo que essas assinaturas foram falsas. Não sou eu, não é o Ítalo, não é da nossa produção, não é ninguém, é a justiça. Então entendam isso. Inclusive, Daniel, a conclusão, né, que comprovou aí mais uma vez a falsificação, porque outro perito, como eu disse, já tinha analisado e também já tinha confirmado a falsificação, diz o seguinte, abre aspas, as assinaturas impugnadas são tipicamente denominadas de falsificação por imitação de memória, sendo excluída a falsificação sem imitação ou ainda por imitação servil, tendo em vista que as grafias questionadas possuem convergências e divergência formais concomitantes, quando analisadas ao grafismo padrão da senhora Ana Lúcia Hickman Correa. Os demais elementos grafocinéticos são divergentes. Vale mencionar, como a gente falou, né, que a defesa da Ana apresentou uma perícia grafotécnica particular que atribuía as falsificações a Cláudia Helena dos Santos, que é ex-agente de Ana Hickman e então braço direito do ex-marido dela, justamente o Alexandre Correa. Ana e seus advogados aguardam então a conclusão oficial da autoria do crime que está em trâmite pelo DEIC. Então, gente, o buraco é muito mais embaixo, não é mais uma guerra de narrativas, não é mais uma guerra de mídia, é uma briga judicial que, mais uma vez, como já havia sido confirmado no mês de maio, confirma-se novamente, só que dessa vez por um período designado pela Justiça do Estado de São Paulo, de que sim, houve uma falsificação na assinatura. Agora é aquilo que a gente fala, ainda existe aí um aguardo por parte da defesa da Ana para concluir oficialmente a autoria do crime. Quem foi que falsificou? E quem falsificou? Falsificou a mando de quem? O que aconteceu? A investigação está acontecendo, exatamente. E acho que acima disso também, onde está o dinheiro? Onde está esse dinheiro dos empréstimos? Onde ele foi parar? Qual foi o destino desse dinheiro? Essa moça aí, que é a ex-agente da Ana Hickman, que está sendo apontada como a principal suspeita de ter pego a caneta e feito a assinatura dela, recebeu alguma coisa? Porque, desculpa, a pessoa já se sujou, já se lascou ali, não é? Ela vai se sujar em troco de nada, em troco de parabéns, obrigado, um beijo na bunda e um tapa na... Não! Ela ganhou alguma coisa com isso, provavelmente. Então vai caber à justiça entender isso. Se bem que aquilo também, fala-se que ela era braço direito, que trabalhava ali na empresa. É óbvio que eu não vou ficar aqui passando pano pra ninguém, mas talvez, né, o que pode ter acontecido é uma ordem vinda de cima, né, não sei de quem, que possa ter vindo... A gente tá com problema no nosso link, não tem problema, a gente segue daqui, como o Ítalo dizia, não é? Não dá pra saber de onde que veio essa ordem. Essa ordem pode ter vindo de outra pessoa, não é? O que aconteceu? A gente tá com uma quedinha no nosso sinal. Tudo bem, não tem problema, a gente segue aqui. Então, não tem como saber quem que fez essa solicitação, mas eu acho que não. Eu acho que não seria o suficiente simplesmente ser uma pessoa próxima e a ordem veio de cima. A gente está falando de uma coisa muito grave,
você falsificar um documento, você falsificar uma assinatura, você... mesmo que seja uma ordem, pensa em você, por exemplo, você de casa, você que tá numa empresa, que você trabalha, que você gosta, e aí chega a ordem de um superior, fala que pode ser, no caso, o ex-marido da Ana Hickman, falando, olha, eu preciso que você faça uma assinatura parecida com a da Ana. Não é assim que funciona. Eu acho que é muito mais grave a pessoa se sujar, não é? Por uma assinatura, por uma besteira, digamos assim, né? Sem ganhar nada em troca, principalmente, é algo que particularmente eu não acredito que aconteceria. Agora fica a grande dúvida, não é? Fica aquela coisa, será que a justiça vai interpelar isso logo? Será que já estão investigando, por exemplo, as contas bancárias? Será que a gente vai ver em breve, não é? Alguma coisa, algum resultado em cima dessa investigação e que possa apontar uma culpa, quem sabe, para o senhor Alexandre Correia? Porque o cerco, ele vai se fechando cada dia que passa. E é claro que a gente fica também naquela dúvida de saber onde que tá esse dinheiro, onde que esses valores foram colocados, por que que esse rombo milionário ficou, né, disponível aí nas contas da Ana Hickman e nada por enquanto foi feito, não é? A gente teve uma queda no nosso link, mas o Ítalo Nascimento volta aqui com a gente por telefone. Ítalo, me ouve? Ouço sim, eu estava concluindo, né, aquela informação que estava falando justamente sobre o que você disse, né? Para onde que foi esse dinheiro, quem que deu essa ordem, quem que fez essa falsificação, quem que lucrou com isso, né? Porque assim, se houve uma falsificação em nome da pessoa que é, digamos, o nome principal da marca, a dona da marca, né? Quem que lucrou com isso? Para onde que foi esse dinheiro? O que está acontecendo e como que a gente vai encarar essas acusações que estão sendo feitas no longo prazo, né? Porque, como eu falei agora há pouco, não é só mais uma briga de narrativas. Agora a gente vê que tem prova cabal de que houve sim falsificação e que a investigação que está acontecendo provavelmente vai dar dor de cabeça para quem está errado nessa história. E a situação, o cerco vai se fechando, né? A gente vai vendo que conforme o tempo vai passando, as partes, né, vão sendo colocadas aí nessa história. E a gente, foi o que a gente comentou no programa de ontem, né, Ítalo? A Ana Hickman nunca fala de Alexandre, mas o Alexandre sempre fala de Ana Hickman. E aí a situação vai se apertando, não é? Porque, por um lado, a gente tem o ex-marido acusado de agressão, que tentou cargo público, que é um dos principais suspeitos de ser mandante dessas assinaturas falsas. E também do lado dele, a ex, né, agente da Ana Hickman. E do outro a gente tem a apresentadora que também está sendo detonada. E essa situação esse cerco vai se apertando, né? Com certeza, não tem dúvida de que tudo que a gente está vendo acontecer e que a gente vai ver acontecer nos próximos meses, porque esse caso já completou um ano, né, que a gente está falando sobre isso, sem parar aqui, porque não para de chegar coisas novas, é que vai complicar sim a vida de alguém nessa história. Né? Se for o que o Alexandre está falando, que a Ana está fingindo, né? Eu tenho certeza que essas informações que a justiça está levantando vai provar isso. Com se certeza. Ele de fato é inocente, como ele diz ser, algo que realmente, assim, a gente vê só se complicar para o lado dele. Agora, da outra ponta, né? Tudo que a gente sempre repetiu aqui, até a forma como o Alexandre se porta quando o assunto vem à tona, é de que realmente assim, gente, olha, tá se fechando o cerco pro lado dele e tá ficando feio para ele, porque ao invés de se defender, ele sempre tá no ataque, partindo pro ataque, né? Isso pode realmente complicar para a imagem dele, ou melhor, complicar para a imagem da Ana, mas assim, se for provada a violação, a fraude, né, nas assinaturas, eu acho que quem vai se complicar não vai ser a Ana, não. Vai ser quem está envolvido nisso e quem lucrou com isso também. Porque se o dinheiro que estava com ela, ou melhor, que supostamente iria para ela, não está nas mãos dela porque a assinatura foi falsificada, para onde que foi? É o que chamam de follow the money. Siga o dinheiro. Quando você seguir o dinheiro, você vai saber na conta de quem que tá e quem que vai ser culpado e pagar por isso.